Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje mais uma vez com o programa Pontuando. E hoje nós trazemos um título difícil de ser colocado num formato assim mais atrativo, mas o conteúdo é muito interessante. É uma matéria da revista Cult, novamente eu vou apelar para a revista Cult porque ela tem vários artigos sobre a filosofia da avareza e quando ela fala de avareza, e filosoficamente, nós não estamos falando exatamente de um sentimento de guardar e tal. Ela está falando, toda a revista, toda a filosofia, todos os autores que escreveram aqui pegaram um naco daquilo que existe em sociedade, na sociedade humana, de vários séculos, e que redundou no que nós temos hoje. Nós estamos em novembro de 2024, cheio de acontecimentos, e com uma sociedade que parece despreparada e que não conhece a sua própria realidade, que está vivendo um tempo líquido em que tudo muda muito rapidamente, em que as coisas se modificam de um dia para o outro, de uma década para outra. Então, enquanto você lê alguns filósofos da década de 2000 até 2010, e depois você lê alguns de 2010 até 2020, você vê que os enfoques das sociedades têm evoluções extraordinárias, e sendo que hoje as explicações são muito mais confusas. Mas o Luiz Gonzaga Beluso, cujo título aqui na revista Cult é Keynes, a avareza e o amor ao dinheiro. Eu vou pensar numa forma de colocar aí esse título, mas antes eu vou dizer quem é Luiz Gonzaga Beluso. Ele é um economista, professor brasileiro, foi presidente da Sociedade Esportiva do Palmeiras de 2009 a 2011, mas ele é da formação da Universidade de São Paulo e uma pessoa que é chamada a opinar em várias lives que a gente assiste por aí. Tem um nível de formação, obviamente, muito grande, né? Ele foi seminarista jesuítas do Colégio São Luís. Ele formou em Direito pela Universidade de São Paulo em 65, do século passado, 1965, depois em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo também. Ingressou no curso de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico, promovido pela CEPAL, e graduou-se em 69. Foi professor colaborador da Universidade Estadual de Campinas, onde doutorou-se em 1975, tornou-se professor titular. De 74 a 92 foi assessor econômico do PMDB, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, 85 a 87, durante o governo de José Sarney. E de 88 a 90 ele foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo durante a gestão de Orestes Quércia, sendo mais tarde secretário de Economia e Planejamento durante o mandato de Luiz Antônio Fleury Filho. Foi chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, também no governo Sarney. Ele fundou a Faculdade de Campinas, a FACAM, e ele tem um currículo imenso. Ele é um cara... ele tem teorias defendidas por outros economistas. Ele é levado a sério por economistas da ODA, do quilate de Roberto Campos, André Lara Rezende, até Mário Henrique Simons. Mas a filosofia dele não é uma filosofia centro-direita em termos de política econômica. Ele é um defensor mais do keynesianismo. É mais a ideia dele, não necessariamente, né? Ele teve relações também institucionais com o Centro Internacional do Celso Furtado, né? Ele, durante
após a eleição da presidência Dilma Rousseff, no seu segundo mandato, Beluso, Maria Conceição Tavares, Ricardo Boechovski e Márcio Porchmann encabeçam o Manifesto das Economias pelo Desenvolvimento e pela Inclusão Social. Então você vê que ele é um cara de sociedade, o desenvolvimento dele é um desenvolvimento social. Por que eu estou fazendo questão de apresentá-lo? Porque hoje em dia as pessoas ficam tentando situar quem é quem na fila do pão, né? E eu devo dizer que ele é altamente laureado. Bom, vamos passar a leitura do texto dele, que não é um texto muito grande, ele se reporta a Keynes, né? O Keynes, ele próprio vai apresentar um pouco aqui da filosofia do Keynes. O Keynes não era uma pessoa que achava que o capitalismo tinha que ser aglutinador, ele achava em favor de uma minoria de grandes proprietários e de grandes empresários. Ele era a favor de um trabalho social, né? E de um trabalho que o Estado pudesse, mediante os impostos, alavancar a sociedade e criar empregos. E aqui no texto você vai perceber que é exatamente uma ideia contra a avareza, a aglutinação de capitais em mãos de poucos, que é a filosofia central do Keynes, que o Beluso reporta. Então vamos lá, vamos continuar. Ele faz uma citação aqui do John Maynard Keynes, no seu livro Possibilidades Econômicas para Nossos Netos, que é o seguinte: veja-nos livres para voltar a alguns dos mais seguros e tradicionais princípios da religião da virtude tradicional, de que a avareza é um vício, a usura uma contravenção, o amor ao dinheiro algo detestável. Valorizemos novamente os fins acima dos meios e preferiremos o bem ao útil. Honraremos os que nos ensinam a passar virtuosamente e bem a hora e o dia, as pessoas agradáveis, capazes de ter um prazer direto nas coisas, os lírios dos campos que não mourejam e nem fiam. Muito bem. Isso aí é uma citação do livro Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos. Agora, vamos ao texto de Luiz Gonzaga Beluso, na revista Cult. Vamos lá. Autor de 3 volumes sobre a vida e a obra do célebre economista John Maynard Keynes, Robert Skildelsky entregou à praça o livro Keynes, The Return of the Master, ou seja, Keynes, o retorno do mestre. Na obra, que é um ensaio, Skildelsky nos apresenta um Keynes mais revolucionário e inovador do que aquele revelado em sua biografia em 3 volumes. O Keynes ele era produto de sua época, né? O Keynes ele teve força até meados do século passado, século XX. E naquela época estavam bem distintas aquelas que eram linhas progressistas, de esquerdas, que eram vistas como extremadas, e as áreas de centro-direita, que eram vistas como as centrais, os pensamentos centrais. Existia o mundo ocidental e o resto estava ali patinando. Nós estávamos em plena Guerra Fria, nós estávamos antes da Segunda Guerra Mundial, quando uma economia capitalista crescia muito, que era os Estados Unidos. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, ele teve a oportunidade de se tornar o primeiro país do mundo. E, enquanto isso, no leste europeu, ou na Ásia, a Rússia, com as suas repúblicas soviéticas, criava uma contraposição a essa filosofia de sucesso capitalista, de crescimento do capitalismo mundial, propondo um socialismo, mas em certas bases, discutidas até certo ponto nos livros de Marx e Lenin. Bom, isso aí é uma figuração bem simplória que eu estou passando aqui. O Keynes, ele era um produto dessa época. Logo depois veio a Guerra Fria, ele já não estava mais atuando, mas a filosofia dele estava ali. E em alguns momentos
o estado de bem-estar social e o próprio Roosevelt na América do Norte, quando entraram em crises ou depois da crise da Segunda Grande Guerra, foi a filosofia de Keynes que manteve as sociedades, mas manteve de certa forma uma parte da sociedade, não toda ela, mas criando tensões menores. Hoje nós crescemos para uma tensão muito grande. Na década de 80 para cá, a emergência de Margaret Thatcher na Inglaterra e do Ronald Reagan na América do Norte e seus próximos e os seus subsequentes ajudaram a criar um retorno ao liberalismo mais afiado, e nessas décadas todas nós fomos perdendo a graça de manter sociedades equilibradas e aumentando as desigualdades mundiais, embora o mundo tenha ficado muitas vezes mais rico, a concentração de riqueza se tornou muito maior. Bom, eu dei esse histórico todo aí, ele é superficial, você vai procurar saber um pouquinho mais. Eu não vou dar a biografia do Keynes aqui porque vai ficar muito longo. A data que ele faleceu para mim é imprecisa, mas eu sei o tempo que ele esteve. Se você quiser pesquisar isso aí, fique à vontade. Vamos ler aqui, então, continuando a ler aqui. Na obra essa citada aí, The Return of the Master, na obra que o ensaio na realidade, Skaldevsky nos apresenta um Keynes mais revolucionário e inovador do que aquele revelado em sua alentada biografia em 3 volumes que eu acabei de citar e reli aqui. A transfiguração do economista defunto nas mãos de um biógrafo mais badalado coincide com a derrocada intelectual da teoria econômica dominante nas últimas 4 décadas. Os assim chamados economistas clássicos, Alfred Marshall, Arthur C. Pigou, criticados por Keynes em tantas ocasiões, eram tão razoáveis quanto modestos, se comparados aos desatinos científicos cometidos desde os anos de 1970 pelos figurões da teoria econômica. Começou em 1970, ali foi finalizando o estado de bem-estar social muito sutilmente e depois a coisa piorou. A escola nova clássica, por exemplo, levou ao paroxismo, para não dizer até o ridículo, as hipóteses construídas a partir do agente racional e da tendência de reequilíbrio espontâneo dos mercados. Ou seja, se você fizesse ações deliberadas com relação à aglutinação de capital, investimento aqui, e mexesse na sociedade de uma maneira global, ela se reestruturaria lá na frente. É mais ou menos o que o pessoal pensa da natureza, né? Se você faz uma agressão à natureza hoje, lá na frente ela se reequilibra espontaneamente. Isso tem um ponto de inflexão, né? Até o ponto em que você consegue o esgarçamento da capacidade de retorno, quer dizer, você ultrapassa a capacidade de resiliência daquele meio, dali para frente ele não retorna mais e você sofre aquela perda. Eles acham que o mercado também é capaz de reconfigurar as coisas com a liberdade. Isso não é verdade, porque os agentes do mercado são agentes atuantes todo o tempo. Enquanto você trabalha e ocupa da sua sobrevivência e não fica projetando coisas que são globais, que são grandes e se deve a grandes investimentos, os que têm capacidade disso vivem fazendo isso. E claro, eles estão sempre vencendo essa luta, mesmo que sejam minoria, mas são maioria de capital. Isso são palavras minhas. Na concepção dos novos economistas, a sociedade econômica é formada por indivíduos racionais e maximizadores, partículas obcecadas pelo cálculo utilitarista e que jamais alteram o seu comportamento na interação com outras partículas carregadas de, entre aspas, racionalidade. Skidelsky, eu acredito que a palavra seja Skidelsky, tá? Se tivesse um Y ali, seria Skidelsky. Então, eu vou continuar falando Skidelsky. Ele vai fundo ao argumentar que os economistas definem comportamento racional como comportamento consistente com os pressupostos dos seus próprios modelos. Quer dizer, eles acham racional aquilo que eles acreditam e concebem. Como você acharia racional o contrário, talvez. Ou algo intermediário ou dessemelhante dele, mas não totalmente. Resultado, é uma crença, né? Te parece racional ser de uma forma. Se você for muito evoluído,
Te parece racional você pegar o dinheiro de alguém, enfiar no seu bolso e satisfazer as suas necessidades, simplesmente porque isso te parece racional, né? Eu estou extremando o exemplo para dizer o seguinte, que o camarada concebe uma teoria, diz que aquilo ali é racional e acha que todo mundo tem que acreditar. A economia ela tem sido criada nos seus pressupostos, muitas das vezes, e ensinada nos compêndios escolares, quando na realidade ela não é uma ciência pronta e acabada. Para começar, que ela não é uma ciência exata. Sequer tenho certeza de que ela é uma ciência. Ela é uma criação humana e que serve a alguns modelos que podem ser muito bons ou muito ruins. Essa é a minha opinião. Bom, achando os próprios modelos racionais. Todas as outras formas de comportamento são tratadas por esses novos economistas como irracionais, configurando um enorme projeto ideológico incumbido de definir os humanos como pessoas que acreditam nas ideias que os economistas ostentam, que é mais ou menos o que eu falei. As teorias de comportamento racional, entre aspas, pressupõem que os humanos são movidos pelo autointeresse e pelo conhecimento quantificável. Mulheres e homens fazem escolhas inteligentes entre vários futuros possíveis, o que permite à teoria das expectativas racionais concluir que eles podem convergir para um único futuro possível. Bom, Keynes construiu uma teoria das decisões privadas quanto à posse da riqueza em condições de incerteza. Keynes argumentava que não é possível a avaliação inequívoca dos resultados mais vantajosos mediante o cálculo de probabilidades, porque probabilidades são coisas incertas, são probabilidades. Não dá para você definir algo inequivocamente, pois existe a possibilidade. As pessoas agem movidas pelo autointeresse inteligente, mas apoiadas no conhecimento não quantificável. Até porque você não consegue qualificar ou quantificar tudo que acontecerá na sua vida daqui para frente, sendo que você sequer conhece as causas de outras coisas que vieram do seu passado, e enquanto você estava ali trabalhando, não deu tempo de você verificar. Ou às vezes você não tem competência para estudá-lo, porque você não se baseou em nada, você não tem estudos aprofundados, você tem estudos medianos. Algumas pessoas são mais racionais, algumas pessoas são mais inteligentes, algumas pessoas são mais curiosas, se munem de mais interesse por conhecimento e com isso conhece causas de algumas coisas que acontecem, mas não conhece todas as causas e está em curso nas possibilidades também. Mas já fica mais fácil fazer projeções considerando possibilidades. Isso são palavras minhas, tá, gente? Bom, na vida real dos mercados, os empresários, tangidos pelo otimismo quanto aos resultados dos novos empreendimentos, atropelam o medo do futuro e decidem produzir nova riqueza. Mas o sucesso não aplaca o desejo, e sim o excita, suscitando a febre de investimentos excessivos e mal dirigidos, crédito excessivo e bolhas especulativas. E isso tem acontecido hoje em dia, principalmente com essa palavrinha que inventaram aí, o tal de empreendedorismo. Eu vou dizer uma coisa, eu, José Roberto, vou dizer uma coisa aqui que eu falei há quase 20 anos atrás. Eu dava aula num local e me foram questionados lá a atitude de alunos, de professores, de não sei o que e tal, e eu saí com essa aqui. Eu falei, eu gosto do aluno empreendedor. O que é o aluno empreendedor? Me perguntaram. Eu falei, empreendedor é aquele aluno que pega aquilo que tem, o recurso que adquiriu ali, junto com todos os outros, e faz alguma coisa com aquilo. Passa a raciocinar propriamente, ou seja, com a sua própria capacidade, configura os seus destinos, as suas opções, e traz alguns resultados com aquilo, mostrando algo para mim e para os colegas. Esse seria o aluno empreendedor. Quem seria o aluno burocrático? Me pediram para definir também, porque eu tinha mencionado isso. O aluno burocrático é aquele que você dava uma quantidade de matéria para ele, ele restituía o conhecimento na prova, dizendo para você que ele tinha prestado atenção em tudo aquilo que você tinha feito, mas se você pedisse para ele fazer relação com qualquer outra coisa, ou se no final do ano você perguntasse de novo, ele já tinha esquecido, porque tinha feito a tarefa de casa e tinha recebido os parabéns de todo mundo, que ele era um bom menino ou uma boa menina.
Então, esse pensamento, esse sentimento burocrático que eu cumpri meu dever e não passa daquilo ali, era uma falta de criatividade. Então, empreender, para mim, não é você ganhar dinheiro. Empreender é você fazer algo de justo, de razoável, muito próprio para você, né? Não individualisticamente falando, mas muito próprio para você e para as pessoas que te cercam, que possa ser usufruído por alguém. Alguma coisa que preste, vamos dizer assim. Alguma coisa que sirva, tá? Quando você pega um dinheiro, investe numa coisa, ganha muito, fica o tempo todo focado naquilo ali e competindo com tudo e com todo mundo, inclusive consigo próprio, eu não sei se você está sendo empreendedor, eu acho que você está obcecado, você teve uma péssima escola. Ser empreendedor não necessariamente é sair matando e conquistando terreno e tentando competir com os outros a toda prova. Eu não acho que isso aí seja empreendedorismo. Bom, então vamos lá. Desculpa. Em sua obra keynesiana, hoje reconhecida como inovadora e fundamental para a compreensão da dinâmica de mercados financeiros e, portanto, do capitalismo deveras existente, ou seja, aquele que existe agora, Hyman Minsky desmonta a dicotomia racionalidade e racionalidade. Ele desmonta a dicotomia, né, a coisa dual, racional e irracional. Racionalidade e irracionalidade. Ele desmonta esse binômio aí. Por quê? Ele cuida de demonstrar que os detentores de riqueza tomam suas decisões em um determinado ambiente institucional, no qual se degladiam em meio a uma interminável batalha, constrangimentos públicos e incentivos privados. Uma interminável batalha. Lembre-se do que eu falei lá da questão dos empreendedores que eu chamei de obcecados. Keynes investiu o seu esforço teórico na avaliação das consequências das decisões sobre posse das riquezas tomadas em condições de incerteza radical. Em sua visão, a estabilidade é desestabilizadora porque o conforto das decisões privadas bem-sucedidas torna frouxa a percepção dos riscos e estimula, sob euforia de crédito fácil, a formação de posições nos balanços que caminham da cautela do hedge para a insanidade das pirâmides de Ponzi. Bom, por isso Keynes insistia na direção inteligente pela sociedade dos mecanismos profundos que movem os negócios privados. Keynes insistia na direção inteligente pela sociedade dos mecanismos profundos que movem os negócios privados. A instabilidade da economia monetária da produção só pode ser neutralizada mediante a ação jurídica e política do Estado e pela atuação de corpos coletivos intermediários, como, por exemplo, um banco central dedicado à gestão consciente e socialmente responsável da moeda e do crédito. Ele está falando que nesse alvoroço de investimentos, alguns que têm mais, outros têm menos, alguns que são obcecados, que vão fazer de tudo, que vão querer o crédito fácil e que vão querer mais favores para si, sair fazendo lobby para tudo quanto é lado, nesse meio todo aí, né, tem que haver um Estado mediador, constituições mediadoras, né? Você pode viver um capitalismo, mas com instituições mediadoras, no pensamento de Keynes, né? E esse Estado não seria o Estado lá dos governos estatistas de esquerda ou de direita. Não, esse Estado ele seria realmente um ente regulador, interventor, que reeducaria as posições e de fora seria uma espécie de juiz, não é isso? Investindo inclusive em setores, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Há uns tempos atrás, eles venderam, o governo do indefectivo, ele vendeu, ou o anterior a ele, vendeu a Petrobras Distribuidora. Aí um amigo meu chegou para mim e falou que foi ótimo porque o governo não tem que se ocupar de vender gasolina. Eu peguei e virei para ele e falei assim, olha, isso que você está falando é de um reducionismo, você desculpa, mas isso é de uma ignorância, de uma falta de percepção. Você tem não sei quantos milhares de postos que a Petrobras ela refinava, ela extraía, ela refinava, ela distribuía, o escambau, né? A Petrobras era uma potência. No setor de distribuição,
Ora, petróleo é uma coisa central, energia é uma coisa central. A energia elétrica, por exemplo, tem que ter um... Você não pode produzir aqui, não tem transmissão. Não adianta você ter produção. Se você tem uma hidrelétrica lá não sei aonde, tem que ter linha de transmissão para levar para outros lugares. Bom, o petróleo também. Então, quando você vai vender o petróleo nos postos, se você raciocinar como empresário, você só vai colocar postos de gasolina em lugar onde o posto é lucrativo. Isso parece óbvio para todo mundo. Porque, afinal de contas, se você está empresariando, você quer ganhar o seu dinheiro, você não vai tomar prejuízo. Agora, se você tem um custo social, em que você tenha que ter N postos, alguns hiperlucrativos e outros deficitários, mas os deficitários estariam em localidades onde você ainda não tem desenvolvimento, mas que precisa de levar medicamento, precisa de levar comida para lá, precisa de arrumar alguma ocupação de terra, senão outros ocupam. Você precisa de comunidades que se fixem lá para não haver êxodo de forma a inchar cidades. Então você mantém postos deficitários lá, porque no conjunto da empresa isso dá um ganho social. E a empresa ainda dava 3 bilhões de dólares, se fosse convertido para dólares, de lucro por ano. Ela foi vendida por 2,5 bilhões de dólares, ainda com valores em caixa. Isso é doação, isso não é venda. Então, voltando aqui ao assunto. O que o Estado medianeiro estaria fazendo aí? Vou manter a distribuição da Petrobras estatizada por uma questão de crescimento regional. Fomento à manutenção das terras, das pessoas nas terras. Fomento à agricultura naquelas terras. Fomento a um pequeno comércio. Ocupação de território próximo de fronteira, para que um outro que não é nacional invada lá e depois a gente tenha a crise de fronteira. Isso aí é uma visão social. E não impedir o lucro. Você acha que o empresário vai pensar nisso? Então o mercado não tem capacidade de regular isso aí, porque o mercado pensa em lucro e não pensa em sociedade. Tá certo? Então, esses corpos coletivos criados pelo governo são essenciais. Isso não é estatismo. Isso chama-se governança. Muito bem. Mais que o economista Keynes era um publicista, um homem que pretendia falar em nome do interesse público e que acreditava no poder de persuasão das suas ideias. Para Maynard, assim o chamavam os discípulos de Cambridge, ele chamava John Keynes Maynard, né? O estudo da economia, John Maynard Keynes, eu falei errado. O estudo de economia, uma ciência moral, olha bem, ele chamou de ciência moral, só valia a pena com um meio para a realização dos valores que a sociedade moderna promete, mas não entrega aos cidadãos. A sociedade moderna é cheia de palavras bonitas. Os políticos, então, são maravilhosos para fazer discurso, mas não vão chegar ao fim de jeito nenhum. Publicado em 1930 a revista Nation and Athenaeum e republicado em 1931 nos Ensaios em Persuasion, Ensaios em Persuasão, o artigo Possibilidades Econômicas para Nossos Netos, que eu citei ali um trecho pequeno, que ele próprio citou aqui, pretendia superar o pessimismo que afligia os tempos da Grande Depressão. Olha bem, ele foi contemporâneo da Grande Depressão de 1929, tempos açoitados pela derrocada econômica, pelo desespero social e pela turbação política. No seu estilo peculiar, avesso a cacoetes da linguagem usual dos economistas, Keynes desenha as possibilidades econômicas dos próximos 100 anos. Ele, Keynes. Na visão do autor, impulsionado pelo avanço tecnológico e pela rápida acumulação produtiva, o capitalismo criou as condições para a superação das limitações impostas milenarmente à satisfação das necessidades básicas. E isso não foi inverídico. Eu não diria que foi o capitalismo que fez isso. Eu diria que foi os interesses pessoais, o crescimento das pessoas, a capacidade de estudar mais, centros de excelência, uma evolução da sociedade que poderia ter acontecido sobre o capitalismo ou sobre o capital socializado. Isso são pensamentos meus. Mas Keynes achava que era o capitalismo, até porque ele vivia imerso nisso. Ele falava, nossa capacidade de agilizar investimentos e pegar daqui e levar para ali, criou uma condição tecnológica e nós vamos chegar no futuro e satisfazer todas as necessidades humanas. É verdade, mas é a distribuição disso, é a desigualdade que existe hoje.
Somos capazes de produzir 2 quilos de grãos por habitante numa terra de 8 bilhões de pessoas, mas ainda existe fome, porque existe uma desigualdade brutal, existem guerras referentes a fronteiras com riquezas. Então, não depende só daquilo que a ciência moral, econômica, ou o chamado capitalismo que ele estudava na época, que ele achava que era o máximo. Eu não estou sendo contra nem a favor, só estou dizendo que nós temos que pensar em termos de sociedade, temos que ter um Estado regulador e pessoas boas na gerência disso. Caso contrário, nós vamos sempre afundar, né? Nós nunca fomos tão ricos e tão desiguais, ok? Porque antigamente, embora tivesse pobreza assim em alguns rincões, mas o camarada tinha direito a mexer na terra. Hoje em dia, alguém vende uma companhia de água e fica dono dos rios, e o cara não passa, as populações ribeirinhas não podem mexer na água, e não tem dinheiro para pagar água tratada, e tratam a água como como mercadoria. Ora, e você tem abundância de uma coisa e não tem direito de chegar até ele, é pior do que quando você não tinha nada, que você pelo menos podia correr atrás. Não é incrível? Muito bem, então, ele era avesso então aos cacuetes, né? Na visão do autor, impulsionado pelo avanço tecnológico, repetindo, e pela rápida acumulação produtiva, o capitalismo criou as condições para a superação das limitações impostas milenarmente a satisfação das necessidades básicas. Eu acabei de dizer que acho o que eu acho sobre isso. Vamos continuar a partir daí, senão vai ficar muito longo. Essa vitória sobre a escassez, né? Então olha bem, nós já saímos do tempo da escassez. Pelo jeito estamos voltando a ele, mas vamos lá. Essa vitória sobre a escassez acenou uma fruição, de fruir, de uma vida boa, moral e culturalmente enriquecedora para homens e mulheres. Mas, em sua obsessão pela acumulação monetária, o capitalismo cria tantos problemas quanto os que ele consegue resolver. Então, ele descobre nova tecnologia, mas ele acaba deixando essa tecnologia na mão de alguns poderosos e os outros não têm acesso. E são dominados por ela. Não é isso? É uma das coisas que acontece. Então, os poderes que convocam a produção da abundância são os mesmos que submetem as criaturas humanas ao vício do consumismo, à permanente insatisfação das necessidades ilimitadas, aos grilhões do impulso insaciável da acumulação da riqueza monetária. Você vê, por exemplo, hoje em dia, tem uma música que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Olha só, nós poderíamos estender essa música dizendo o seguinte: a gente não quer só comida, a gente não quer só emprego, a gente não quer só salário, a gente quer diversão, a gente quer roupa, a gente quer tudo que a burguesia abastada tem. Porque hoje em dia nos é oferecido tudo é dito que existe. Você pode viajar, você pode conhecer não sei o que, você pode pegar foguete, você pode viajar de avião, você pode conhecer Machu Picchu, você pode conhecer a muralha da China, você pode comer especiarias diferentes, outros tipos de carne, você tem vários tipos de tecidos, de roupa, você tem inúmeras formas de consumo, mas você tem comida, roupa e moradia paga. E esse é o custo limite do seu trabalho. Vivem te oferecendo muitas coisas. Você tem a internet que você pode conversar com o mundo todo. Você tem os computadores, você tem as redes, você tem os planos de dados. Você tem os Wi-Fi da vida e as redes de cabo fixo. Mas isso tem um custo muito alto. E todo mundo quer isso. E tudo é feito através disso. Isso é o filtro de tudo. Então o que isso faz? Que existam separações entre pessoas. Então as pessoas continuam com necessidades, né? É isso que eu estou traduzindo aqui. Você pode até não concordar comigo. Então aqueles poderes que convocam a produção de abundância são os mesmos que submetem as criaturas humanas ao vício do consumismo e à permanente insatisfação. Mesmo que você tenha o basicão com algum conforto, você está insatisfeito porque você quer alguma coisa que você acha que tinha negado. Aí você começa a procurar aquele que fala no seu ouvido e diz assim: tá vendo, aqueles lá te combatem, aqueles lá são malvados, eu sou outsider, eu vou te libertar. E aquele cara é um cara do sistema que vai vender tudo que é teu em seu nome, tá bom? Neste texto perturbador para os etos da sociedade aprisionada nas engrenagens da concorrência, Keynes escreve 2 pontos. Devemos abandonar os falsos princípios morais que nos conduziram nos últimos 2 séculos. Olha que ele estava falando isso do século passado.
Eles colocaram as características humanas mais desagradáveis nas posições elevadas de virtudes. Isso é verdade. Quando o camarada vende a mãe para ganhar um negócio, quando um sujeito ganha 1 milhão e morre uma porção de pessoas do lado dele, as pessoas falam assim, pô, mas ele foi lá, ele conseguiu, ele ganhou. Quer dizer, o cara é um canalha, ele não pensou em mais ninguém. Mas ele obteve o lucro, ele chegou ao oásis, ele chegou ao poto de ouro, ele ficou rico, isso justifica a maldade dele. Então, o Keynes falou, se coloca que nos últimos 2 séculos anteriores, nós já podemos dizer 3 séculos, colocaram as características humanas mais desagradáveis na posição de mais elevadas virtudes. Não há nenhum país, nenhum povo que possa vislumbrar a era do tempo livre e da abundância sem um calafrio. Não há nenhum país, nenhum povo que possa vislumbrar a era do tempo livre, ou seja, que você não fica o tempo todo se matando de trabalhar, e de abundância sem um calafrio. Pois fomos educados para o esforço aquisitivo e não para fruir, ou seja, para deixar a coisa acontecer. Você tem o seu capital, você tem um capital humano, você cria capital humano, você convive com outras pessoas, você tem um capital social, você tem admiração pela natureza, você tem tempo para contemplar tudo que existe aqui, para fruir, para existir. Mas você não se permite. Se avaliarmos o comportamento e as realizações das classes abastadas de hoje, as perspectivas são deprimentes. Os que dispõem de rendimentos diferenciados não têm deveres ou laços, falharam, em sua maioria, de forma desastrosa e nos encaminhamentos dos problemas que lhes foram apresentados. Isso foi dito, é um trecho que se reflete a um retrato de meados do século passado, quase um século atrás. Hoje é diferente? Hoje é muito pior. Porque hoje até os menos abastados estão fazendo isso. Entre minhas modestas tentativas de desvendar os valores que orientam os trabalhos do maior economista do século XX, ele, Luiz Gonzaga Beluso, sublinhei o peculiar conservadorismo de Keynes. Keynes não era um progressista no modelo que pensamos hoje. Ele professava a crença de que a sociedade e o indivíduo são produtos das tradições da história. Cultivava os valores de uma moral comunitária, radicalmente anti-vitoriana, né? Essas coisas que eu falo aqui sem explicar é que você tem que pesquisar, né? Vitoriano se refere à rainha da Vitória lá da Inglaterra para lá. Você deve saber disso, né? Então, cultivava os valores de uma moral comunitária radicalmente anti-vitoriana e, portanto, visceralmente anti-utilitarista. Ele, né? Keynes. Isso não significa que recusasse as virtudes criativas da modernidade capitalista, nascidas sob a consigna do avanço das liberdades e da autonomia do indivíduo. Então, quando se falava muito de Estado, isso era contra o indivíduo, porque o Estado representa o coletivo e o indivíduo só representa a si próprio. Não é isso? Mas ele lançava a mão do Estado moderador quando queria beneficiar a comunidade, beneficiando cada um dos seus indivíduos. Ele era conservador na concepção, mas não na ação. Ou ele era pragmático na ação. Isso é o Zé Roberto aqui que está falando, tá bom? O amor ao dinheiro, dizia Keynes, o sentimento que move o indivíduo na economia mercantil capitalista. O fator de progresso e de mudança social, the love of money, quer dizer, o amor ao dinheiro, pode se transformar em um tormento para o homem moderno. Eu concordo. Eu, Zé Roberto, concordo. Porque o amor ao dinheiro é uma busca incessante àquele capital que está ali para você fazer uso de um sem número de coisas. Vocês já olharam e observaram, eu tenho isso na minha própria casa, a quantidade de coisa que a gente tem, que a gente nem usa, que não dá tempo. O dia só tem 24 horas, você tem que dormir pelo menos umas 7, 8 horas. Eu durmo menos, muito menos. Mas nem por causa disso fico usando todas as coisas. Eu tenho livro que eu comprei e não deu tempo de eu ler até hoje na vida. Olha só. Tudo bem, livro é uma coisa que você vai ler 1 hora, né? Agora tem coisa que estraga sem você usar. E as roupas que duram 3 meses, 6 meses, que você dá 2 lavadas, eles encolhem e depois some. Você tem que jogar fora. Complicado, né? Bom, então, é o tormento, o love of money.
A sanha competitiva não avalia os custos da réfrega. Olha apenas para os seus resultados finais assumidos como permanentes. É onde você se torna empreendedor e escravo de si próprio. Você está na sanha o tempo todo, né? E adquirindo coisa que você não tem tempo de usar. No seu cérebro artigo O Fim do Laissez-faire, Maynard Keynes ironizou a ideia de que a busca do interesse privado levaria necessariamente ao bem-estar coletivo. Ele, Keynes, ironizou, apesar de ser conservador. Não é uma dedução correta dos princípios da teoria econômica, Keynes diz, afirmar que o egoísmo esclarecido leva sempre ao interesse público. O egoísmo esclarecido leva ao interesse público. Claro que não, egoísmo é egoísmo. Não tem como ele ser esclarecido. Nem é verdade que o autointeresse é, em geral, esclarecido. Obviamente que não. Keynes acredita que a cura para os males do capitalismo deve ser buscada, em parte, pelo controle da moeda e do crédito, por uma instituição central e, em parte, por um acompanhamento da situação dos negócios, subsidiados por uma abundante produção de dados e informações. E que isso seja colocado à disposição do indivíduo e que o indivíduo seja educado para fazer leituras, porque não adianta você ter toda uma teoria e todo mundo ser burro em relação àquilo. Isso eu que estou dizendo. Ele insistia na direção inteligente pela sociedade dos mecanismos profundos que movem os negócios privados, particularmente as decisões sobre a posse de riquezas marcadas pelo conflito entre o investimento criador de nova riqueza, leia-se emprego, rendimentos e lucros para trabalhadores empresários, e a acumulação de valores fictícios, estéreis para a comunidade. Tem que haver uma separação disso aí. No último capítulo de sua obra maior, intitulada Notas Finais sobre a Filosofia Social que pude levar à Teoria Geral, existe uma teoria geral de Keynes, né? Keynes constrói a síntese entre a sua filosofia moral e a crítica à teoria clássica empreendida ao longo do livro. Ele propõe um conjunto de políticas apoiadas nas concepções já sugeridas no artigo em 1973, The Means of Prosperity, os meios para a prosperidade, né? The Means to Prosperity, que é os meios para a prosperidade. O problema econômico é uma questão de economia política, isto é, combinação entre teoria econômica e a arte da gestão estatal. Eu disse isso, eu que sou um Zé Ruela da economia, disse isso aí, que você tem que ter um Estado moderador, um Estado que faz gestão, mas um Estado também que se ocupa de ensinar o pequeno cidadão, que mesmo que ele nasça avarento, ele não começa a fazer burrice para si próprio e para a comunidade em volta, né? O primeiro ponto desse arranjo da política econômica é a socialização do investimento, entendida como uma coordenação do Estado ou pelo Estado das relações entre investimento público e privado. Socialização do investimento. É o investimento da sociedade. Com dinheiro de quem? Da sociedade. Quem está fazendo isso? O governo. Então ele está trabalhando com dinheiro da sociedade, né? O orçamento de capital do governo deve ser administrado de modo a minorar as incertezas que contaminam o investimento privado. Porque o investimento privado ele faz para si e por si. É o que eu citei lá no negócio da compra da Petrobras distribuidora. Eles jamais vão manter ou mantiveram postos que eram importantes para determinadas populações, porque eles eram deficitários. Mas no corpo geral da sociedade brasileira eles eram ótimos, né? O orçamento do capital do governo deve ser administrado de modo a minorar as incertezas que contaminam o investimento privado, que eu acabei de falar. Creio que uma socialização bastante completa do investimento será o único meio de se aproximar do pleno emprego, ainda que isso não exclua nenhuma forma de cooperação entre a autoridade pública e a iniciativa privada. É óbvio que você pode ter ali um investimento público e determinados setores você coordenar na parte privada, né? Por exemplo, você tem lá o SUS é estatal, né? É dinheiro público, mas eventualmente você contrata um trabalho numa clínica privada, porque você precisa de atender uma população imensa e não tem aparelho para todo mundo, então aquelas clínicas têm aparelho. Isso é um investimento que conta com o privado e o privado ganha, não tem nada de errado nisso, né? Desde que não tenha corrupção. O segundo pilar da proposta keynesiana cuida da eutanásia do rentier. Eutanásia
é quando o camarada chega lá e fala, eu quero morrer, me mata aí e tal, né? Do rentier. Vamos saber o que ele quer dizer com rentier. Rentier é rentismo, né? Rentier é uma palavra francesa que significa, parece que eu vou falar besteira aqui, porque eu vou deixar de explicar. Deixa ele falar. A política bancária e de crédito deve ser administrada para neutralizar o poder de opressão acumulativo do capitalismo para explorar o valor da escassez do capital. Vamos traduzir isso aí. A política bancária é interesse do banco o poder de opressão acumulativo do capitalista. Porque ele está com dinheiro dele e não está na tua mão. Rentismo o que é? É você ganhar dinheiro com juros. Então quem faz essa opressão, quem consegue acumular, acumulação capitalista. Aí ele vai explorar o valor da escassez de capital. Eu não tenho capital, meu salário é baixo, quero fazer um investimento, eu preciso de crescer, eu tenho que crescer a família, eu estou muito tempo aqui, eu preciso ter uma poupança, eu preciso de crescer. Aí você pega dinheiro emprestado. Como o capital está baixo, os juros é alto. E o cara que acumulou, ele acumula cada vez mais porque ele tem mais poder. E ele te cobra um juros alto, né? Então isso aí, o segundo pilar da proposta keynesiana cuida da eutanásia do rentier, ou seja, tem que acabar, tem que matar, tem que acabar com essa ideia de acumulação e de juros. Os juros matam a economia. Os juros é um dinheiro que não produziu nada. Quando o banco fala assim, eu tenho aqui uma série de produtos aqui, não tem produto nenhum, são aplicações. Aplicações do que são? Não são investimentos. São aplicações. Investimento é quando você cria algo em que o valor do seu trabalho somado àquele dinheiro faz o capital ser muito maior. Construir uma casa, você gastou o seu tempo, você comprou material, você houve transporte do material, você ligou energia, você pagou em INSS, você pagou uma série de coisas. No final você tem um capital pronto ali. Se você investiu ali R$200, o restante do trabalho fez a casa valer lá no fim R$1 milhão. Isso é investimento. Você chegar lá, pegar R$1 milhão e colocar no banco, ganhar 11,25% que a Selic está permitindo aí, isso não é investimento. Isso é o rentismo, você ganhar dinheiro. Agora, eu fico quieto quando você tem uma pequena poupança que tem que render alguma coisa, acima da inflação, obviamente, porque você está com dinheiro parado ali, esse dinheiro está sendo emprestado para poder ajudar outras pessoas a crescerem, que seria a um juros razoável. Mas o spread, a diferença entre os juros que te pagam e os juros que cobram dos outros é muito alta. Então ela permite acumulação também. Mas eu acho justo que haja uma poupança, uma remuneração dessa poupança. Para isso existe uma dívida pública, né? Bom, o terceiro ponto reclama um sistema fiscal que mantenha permanentemente a capacidade de redistribuir renda dos mais abonados para as classes menos favorecidas, com o objetivo de manter o consumo crescendo na mesma velocidade da expansão de renda. As pessoas costumam dizer que isso não tem nada a ver, por que se eu ganhei isso aqui porque eu mereço, porque eu posso é tal meritocracia, é porque de repente eu tenho mais sorte, Deus olhou para mim, Deus gosta de mim, ou porque eu sou mais inteligente, eu mereço mais, eu aproveitei todas as minhas oportunidades. Mentira, mentira. Você foi um privilegiado. E por que você tem que pagar o imposto? Não é pagar no sentido de você ser crucificado. É porque muitos trabalharam para o seu capital, né? E quando você tem um capital lá no rentismo lá e você ganha, é do orçamento que sai os juros que vão pagar a você. Você está recebendo de muitos, então você tem que pagar, tá bom? Você tem que pagar, porque você se acha muito bonito, né? O quarto ponto, já na teoria geral de Keynes, clamava por uma distribuição mais equitativa do ajustamento dos desequilíbrios de balanço de pagamento entre deficitários e superavitários, como forma de evitar os desatinos competitivos de empobrecer o vizinho. Isso significava facilitar o crédito aos países deficitários e penalizar os países superavitários. Até porque os superavitários eles acabam mais com a natureza do que os deficitários, né? E eles costumam explorar os países vizinhos, mas eu não vou entrar em detalhes. O propósito era evitar ajustamentos deflacionários e manter as economias na trajetória do pleno emprego. Mais tarde, em Bretton Woods, Keynes propôs a Clearing Union, uma espécie de banco central dos bancos centrais. Clearing, eu não sei se é clara. A Clearing Union emitiria uma moeda bancária, o Bancor,
destinado exclusivamente a liquidar posições entre bancos centrais. Ele imaginava que o controle de capitais deveria ser uma característica permanente da nova ordem econômica mundial. Ele pensava no Bancor, né? Em Bretton Woods, os americanos foram mais espertos, eles pensaram em dólar. Eles falaram assim, olha só, o dólar fica sendo a moeda de transferência de tudo. E cada país tem que ter lá uma quantidade de ouro para poder justificar a sua moeda. O dólar também. Você não podia emitir moeda além da quantidade de ouro equitativa que você tinha. Só que em 1971, Richard Nixon virou e falou que assim, ouro, cacete. O que vale é o dólar. Nossa economia é a maior do mundo, ela vale mais que o ouro. E acabaram com o padrão dólar. Aí você pode emitir quantos dólares você quiser. Padrão ouro. Aí você pode emitir quantos dólares você quiser, né? E o dólar nunca foi essa moeda que liquidaria posições entre bancos centrais. Ele imaginava que o controle de capitais deveria ser uma característica permanente da nova ordem econômica mundial. Não houve controle de capitais. É fácil perceber, inclusive, a transferência deles, né? Que hoje aportam capital aqui no Brasil, ganha dinheiro pra caramba aqui, dependendo dos juros, dependendo do valor do dólar. Aí não ficou bom para ele, não ficou alguma estabilidade. Ele egoisticamente, sem pensar na sociedade, sem saber o buraco que ele vai deixar para trás, ele sai daqui e vai para outro lugar. Porque ele é individualista, ok? É fácil perceber a atualidade dessas recomendações de política econômica do Keynes feitas há um século atrás, quase. Mas é quase impossível vislumbrar sua aplicação no mundo controlado pelas ideias de poder econômico, financeiro e midiático. E muito mais financeiro, né? E não, como pretendia Keynes, pelo poder das ideias. Nós estamos em pleno tempo da avareza e, por conseguinte, da escassez. Isso é o José Roberto está falando. Nós jogamos fora mercadorias porque nós não queremos vendê-las mais em conta. Isso é mercado. Ele aqui está tratando como avareza. Muito bem. Eu agradeço a sua atenção aqui comigo. Espero que você tenha gostado, que esse assunto possa te ajudar a refletir. Algumas coisas que foram ditas aqui, que não foram explicadas, é porque eu não traduzo o suficiente de conhecimento. Eu tenho conhecimento superficial, fico com medo de falar bobagem, e eu estou trazendo uma reportagem para você refletir. Não estou aqui para ensinar nada dessas ciências para ninguém, porque eu realmente não tenho formação. Mas alguma informação eu tenho, porque eu sou uma pessoa que vivo lendo, né? Vivo fazendo programas aqui, eu estou sempre tentando me inteirar, mas eu tenho as minhas dúvidas. Se você tiver as dúvidas, você, por favor, recorra aí ao Google ou alguns autores que você conheça para tirar essas dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Passe esse vídeo para frente, deixa seu like, deixa um comentário, sugira ideias. Por favor, não xinga se você não gostou de alguma coisa, porque eu acho inconveniente. Eu não coloquei esse texto aqui para degladiar ideias com ninguém. Esse texto aqui é para reflexão de todos, mesmo os que pensam capitalisticamente, extremadamente, o que acham que o mundo tem que ser escasso mesmo e quem tem que ser rico é ele. Tudo é uma questão de refletir. Eu só chamo atenção para uma coisa, se alguém for colocar algum comentário nesse sentido. Entenda que quando você joga lixo no verão, no terreno baldio do lado da sua mansão, os bichos que saem dali não se restringem ao terreno. Então, quando você prejudica a sociedade, causando escassez para ganho financeiro, você não deixará de ser incomodado lá à frente com os desdobramentos do seu trabalho. Então, eu acho que isso é um ponto de reflexão, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.